Fala pessoal, estamos começando mais um Dream Podcast e hoje com uma convidada super especial, ela que é palestrante e também faz consultoria para empresa, gente. Ela foi super indicada aqui, a gente fez caixinha de perguntas, nossos amigos, todo mundo indicou ela e hoje ela está aqui para contar um pouco da sua história, um pouco do trabalho incrível que ela faz com alguns parceiros nossos aqui do Dream Podcast. Então hoje é a minha convidada, a Cris Acosta. Olá, Bruno. Olá, gente. Que prazer estar aqui. Que gostoso. Obrigada pelo convite. Que isso. Muito chique seu sobrenome, né? Você estava falando que é, né? Acosta é um nome que dá trabalho pra mim, viu, Bruno? A.Costa, ou então a pessoa põe só Costa. Aí até eu explicar que é Acosta, tudo junto. Ah, tudo junto. É tudo junto. Que legal. É nome de casada, não veio comigo quando eu nasci. Ô, Cris, eu achei muito legal. Muitas pessoas indicaram o seu trabalho. Olha que bacana. Falaram dos resultados que você faz. Então, eu achei muito incrível porque você gera transformações nas pessoas, nos líderes. Ai, que coisa boa ouvir, viu? Eu acho muito legal. Hoje, eu à frente de uma empresa, eu consigo ver a importância de ter um mentor, uma pessoa ali, né, junto conosco. E eu fiquei super interessado em conhecer mais do seu trabalho. Eu queria, antes de você explicar um pouquinho como que é seu trabalho, né? Da onde que surgiu essa paixão para trabalhar com pessoas, fazer esse trabalho de mentoria, porque lidar com pessoas não é fácil, Não é né? fácil, é complexo, mas é encantador, né? Porque, assim, eu falo sempre aquilo que é muito fácil, a gente não dá valor. E pessoas, pra mim, é minha grande paixão, né? Na vida profissional. Eu tenho uma facilidade, Bruna, que é o relacional, né? E isso me... Bom, mas você perguntou desde quando, né? Onde é que isso nasceu? Eu era muito jovenzinha, sabe? Eu cheguei um dia pro meu pai, com 15 anos de idade, e falei assim, pai, eu quero trabalhar. E eu não precisava trabalhar, porque eu sempre tive uma vida gostosa, desde a minha infância, adolescência, até eu me casar, sempre foi uma vida boa. Meus pais me proporcionaram muitas viagens, muitas coisas boas, né? Mas ele assustou, mas por quê, filho? Eu falei, porque eu quero ter meu dinheiro, eu quero trabalhar. Ele falou, olha, mas você não vai trabalhar, você é muito nova. Pense em alguma coisa que você possa fazer aqui em casa. Eu falei, mas trabalhar em casa? Eu não quero lavar roupa, passar, eu quero trabalhar com pessoas que não me conheçam. Aí ele falou assim, pense em alguma coisa, depois a gente troca ideia. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas o que eu podia fazer na minha casa que não fosse serviço de casa, né? Aí um dia eu falei assim, E surgiu a ideia porque assim, meus colegas de classe, tinha alguns que estavam ficando de exame, recuperação, né? E eu ouvi falar assim, minha mãe tá procurando uma professora particular pra mim, pra dar aula disso. Minha mãe tá procurando pra dar... Eu falei, gente, aula particular. A pessoa leva o filho na minha casa e eu vou começar a ensinar essa molecada. Com 15 anos isso? Com 15 anos. Falei, pai, eu tenho uma ideia. O que eu posso fazer em casa? É dar aula particular. Nossa, filho. Ele achou legal, porque ia ser em casa, né? Ele não queria que eu saísse, porque não, né? Muito nova. Ele falou, legal. E como é que vai fazer? Naquela época, tinha os classificados. Eu sou de Bauru, né? Tinha os classificados do Jornal da Cidade, onde colocava-se vagas de emprego, onde colocava-se o serviço que você prestava. Ele falou, então, legal. Faz um textinho aí que o papai vai lá no jornal e vou colocar o seu trabalho para as pessoas conhecerem. Claro que na primeira semana, segundo, primeiro mês, não apareceu. Sabe quando foi aparecer? Quando já tá fechando, assim, o semestre e os filhos começam a ficar de recuperação e a mãe fica desesperada e choveu o aluno. Mas era criançada, assim, do ensino fundamental. Então, eu dava aula de inglês, dava aula de língua portuguesa, redação, né? Geografia, história, que era aquele basicão. Nessa época, assim, como essa época agora, junho, criançada de recuperação, começou o meu telefone tocar. Telefone físico, não tinha celular. E aí minha mãe entendia, filha, é a mãe de tal pessoa querendo aula. Aí eu comecei peguei minha agenda, né, e comecei a marcar aquela criançada, as mães deixavam na minha casa. E eu comecei a ganhar super bem, porque o valor da minha hora-aula era abaixo do mercado, porque eu tava começando, mas era um valor super legal. E comecei a guardar dinheiro, e aquilo foi me adorando relacionar com eles. Eu percebi que eles gostavam de mim, a criançada gostava de mim, né? E eu, aos 15 anos de idade. Quando eu fiz 18 anos, Bruno, meu pai me deu um carro. Aí eu falei pra ele, pai, eu vou aumentar meu negócio. O que você vai fazer? Eu falei, agora, tem mães que não têm tempo pra trazer as crianças até a minha casa. Você continuou dos 15 até os 18. Tem mães que não têm tempo, né? Por exemplo, eu sempre trabalhei muito. Se fosse uma professora particular até a minha casa, seria maravilhoso. Eu comecei a ligar para as mães e falar, agora eu tenho casa, se vocês quiserem, eu vou até a casa de vocês pra dar aula pros filhos. 90% quis, porque cobrei um pouquinho a mais, né? Por causa do combustível. Eu ia na casa das crianças dar aula particular para elas. Então, eu fiquei durante 3 anos e meio, dando aulas particulares. Tive muito sucesso. Guardei dinheiro, né? Com as aulas particulares. E era hoje, em dinheiro de hoje, pensa uma menina de 15 anos ganhando 3 mil reais.
Nossa. Mas eu ganhava muito bem, porque eu tinha muito aluno. Só que era assim, eu sempre fui muito boa aluna. Eu sempre gostei de estudar e eu não podia abaixar. E eu falava não para muitas pessoas, porque eu não tinha tempo. Eu tinha que estudar, eu tinha meus compromissos. Eu era professora de balé clássico, eu dava aula de balé. Então você vê que a docência, ela me rodeou a vida inteira, né? Que legal. O balé clássico também fez parte da minha vida ao longo de 28 anos. Fui professora, tive academia de balé clássico. Enfim, a docência, ela me... Aí você perguntou, Cris, como é que começou? Eu acredito que o encantamento por pessoas começou ali, com 15 anos de idade. Onde eu comecei a perceber que Cris... Eu não tinha noção de que eu era tão jovem, hoje eu tenho, né? Que Cris... podia levar o meu conhecimento para alguém e as pessoas gostavam de mim, gostavam da forma que eu falava com elas. O meu relacional, eu percebi que era alguma coisa... Eu gostava de estar com aquela criançada, eu gostava de estar com aqueles adolescentes, eu gostava de ser útil para as pessoas, sabe? Eu acho que daí começou a minha grande paixão pelo ensino e por estar com pessoas. Que legal. Né? Mas isso teve alguma influência do seu pai, de sua mãe? Teve. O meu pai, ele era engenheiro mecânico, né? E ele teve uma empresa de consultoria, onde eu trabalhei. Depois que eu parei de dar aula particular, eu fui trabalhar na empresa dele, por pouco tempo, né? Que logo eu me casei e tal. Mas assim, ele sempre foi pra mim um exemplo, sabe, Bruno? Ele era um homem que levava transformação na vida das pessoas, das empresas. E ele falava assim pra nós somos em 4, falava assim, nossa, quando eu morrer, tudo que eu sei vai comigo, porque nenhum filho quis... Não quer, né? Porque ele tentava levar a gente pra empresa, mas aquilo ali, acho que pra mim o balé falava mais alto, e eu não queria saber de ficar em empresas. Então, assim, aí hoje eu falo, puxa vida, meu pai, eu acabei fazendo aquilo que meu pai fazia, levando transformação nas empresas, fazendo com que as empresas tivessem mais excelência naquilo que fazem, organizando, estruturando as empresas, né? E lógico que, consequentemente, ajudando as pessoas, porque quando você estrutura uma empresa, você faz as pessoas mais felizes lá dentro. Tanto o dono, não só o dono, mas o dono, os líderes, os próprios funcionários, porque a empresa acaba ficando uma empresa mais coesa, onde existe um clima organizacional mais saudável, e as pessoas passam a ser mais felizes e levantam todo dia felizes por irem trabalhar naquela empresa. Então, meu pai é minha inspiração, Bruno. Vocês são em 3 irmãos? 4 irmãos, são 3 mulheres e o caçula, que é um homem. E só você seguiu... Só eu que segui, eu sou consultora, meus irmãos, uma é pedagoga, ela é gerente do SESC, a outra é farmacêutica, o meu irmão trabalha na área de computador, e eu segui meu pai, porque meu pai também deu aulas. O meu pai, ele era professor da IT, que é a Instituição Toledo de Ensino em Bauru. Ele deu aula por muitos anos nessa instituição, que é ensino superior, nessa área de matemática, né, que é a área do engenheiro. E assim, a gente acha que não, quando a gente é muito jovem, mas assim, a influência foi toda do meu pai. Nossa, que legal. Eu tinha ele como meu exemplo de vida, como aquele cara que deu certo, como aquele cara que amava o que fazia, porque ele chegava em casa e eu ouvia ele conversando com a minha mãe, assim, empolgado sobre as coisas que estavam acontecendo nas empresas, melhorias, como as pessoas estavam felizes. E querendo ou não, eu ouvia, né? Assim, a gente tava ali brincando ou fazendo alguma... Mas a gente ouvia a verdade naquilo que ele falava. E claro que hoje eu sigo os passos dele muito feliz, porque ele continua, apesar de... Eu perdi meu pai muito jovem. Ele é meu exemplo. Exemplo de dedicação, Seu de pai um já homem... faleceu. Meu pai é falecido. Ele faleceu quando a minha filha tinha 3 meses de idade. Eu tinha 20 anos de idade quando meu pai faleceu. E é uma pessoa que deixa saudade até hoje, mas deixou um legado. Ele deixou um legado. Qual que foi, além dessa parte, essa afinidade que você trouxe pra sua carreira, né? O que mais que você teve? Eu achei muito bonito o jeito que você falou do seu pai. O que mais, assim, que você vivenciou, que hoje ainda você também traz pra você e pro seu trabalho? O respeito às pessoas, Bruno. Legal. O respeito. Meus pais, minha mãe é viva, graças a Deus. A questão, assim, de sempre tratar as pessoas bem, sabe? As pessoas trabalhavam na minha casa, ajudando a minha mãe. Os funcionários, de uma forma geral. A forma como ele falava com amor das pessoas que trabalhavam nas empresas que ele dava consultoria. Isso, pra mim, é muito forte. Essa verdade que são valores que eles me passaram. O respeito às pessoas. E hoje, Bruno, não importa quem seja o meu cliente. Não importa se a empresa tem um funcionário. Não importa se a empresa tem 100 funcionários, não importa se aquele mentorado meu vai ficar comigo 1 mês ou 6 meses. Se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Eu amo estar com pessoas. Quando eu falo isso, as pessoas, que nem não me conhece, falam assim, ela é politiqueira, demagoga, né? Mas quem me conhece sabe que eu tô falando do meu coração. Eu amo.
é poder transformar a vida das pessoas, respeitando-as, entendendo as necessidades delas, podendo fazer com que elas se sintam capazes e realizadas. Você tem que respeitar muito, porque senão a gente não consegue. Porque o respeito é alguma coisa que a gente ganha. A gente não enfia a goela abaixo de alguém. Para que as pessoas me respeitem, eu não posso falar assim, me respeita. Eu primeiro tenho que respeitá-las, para depois que esse respeito seja consequência do meu tratamento para com elas. Então, assim, eu trago da minha família, tanto da minha mãe quanto do meu pai, essa questão de respeitar as pessoas independente de etnia, de condição socioeconômica, enfim, independente de qualquer coisa. E isso eu levo todos os dias para as empresas que eu estou. Ô, Cris, você teve um início trabalhando muito cedo. Muito cedo. Eu achei muito legal que isso também vem de frente com a minha história. Eu comecei a trabalhar super cedo. O meu primeiro trabalho, entre aspas, foi ajudando minha mãe. Minha mãe, ela fazia faxina. E aí, no domingo, assim, pós-festas, aí eu ia com ela, eu ficava mais brincando que ajudando, né, gente? Mas eu ficava lá, né, saboando o chão com ela. E chegou um momento, assim, que a gente... Aí no domingo, assim, eu... Ali na ferroviária... Não era ferroviária, esqueci o nome da festa que tinha ali. Sobrava muita latinha. E aí, o mesmo sentimento que você falou. E eu falei, minha mãe, nossa, mas fica esse monte de latinha, o que esse pessoal faz? Ela falou, o pessoal pega e vende. Eu falei, nossa, mas a gente vem aqui no domingo e ficava um monte. E eu falei assim, eu vou pegar. Pera lá, né? Daí eu pegava todas as latinhas e ficava o domingo lá amassando. Pra eu ter meu dinheirinho. E ali começou isso. Então, depois dali, eu trabalhei numa bicicletaria. Então, eu estudava de manhã, eu ia na bicicletaria, à tarde, ficava trabalhando. Aí eu fui no Jaú Serve, trabalhei como empacotador. E no Jaú Serve eu tive esse primeiro sentimento, assim, que tipo, eu tinha um saláriozinho, né? Trabalhava meio período como estudante, mas eu ganhava muito dinheiro com caixinha. Sei, as pessoas davam aquela gorjetinha, é isso? Então eu já tinha essa vontade, né, de ir lá fazer a entrega e colocar fazer o seu melhor, fazer né? o melhor. Eu ganhava R$2 ali, e chegava no final do mês, eu ganhava mais com caixinha que com o salário. Eu acredito. Ali eu tinha essa vontade, assim, sabe, de querer fazer mais. E ali foi também um dos momentos, assim, que eu percebi que não era interessante eu ficar preso. É isso. Aí, bom, enfim, fui trabalhar na Zona Azul. E na Zona Azul, eu trabalhei na Zona Azul. E na Zona Azul, foi onde eu comecei a ter esse maior contato com as pessoas. Porque daí eu tinha que ficar na rua. Então eu comecei com a minha mãe, mas quando eu fui pra rua, eu fui ter essa vivência. O seu relacionamento aumentou muito, com o pessoal do comércio. Então, teve uma época que eu queria economizar dinheiro, né? Então eu pegava, fazia uma marmita e eu comia, tipo assim, eu fiz amizade uma vez com o pessoal de um espetinho. E eu comia atrás do pessoal do espetinho, comprava um espetinho ali, comia com a minha carne ali, com meu arroz e feijão. E ali eu comecei a ganhar também dinheiro com caixinha, entre outras coisas. Só que chegou um momento na minha vida que foi onde que você falou muito da paixão. Eu não sentia preenchido, sabe? Não sei se... Te entendo. Foi assim comigo. E por mais assim que eu tinha aquela valorização, o trabalho, porque, né, eu vim de uma família muito humilde, então eu via minha mãe trabalhando muito e isso era muito legal pra mim. Então, tipo, eu tava também trabalhando muito, então era, tipo, orgulho, né? Nossa, que legal, tá trabalhando muito. E chegou um momento, assim, que na minha vida, assim, que foi, poxa, mas não tá indo, né? O que será que é? E faltava alguma coisa. Que era esse lance da paixão, que nem é o que você tá falando, né? Eu tenho essa paixão pra transformar a vida das pessoas. E eu não tinha isso a mais, sabe? Que todo mundo faz hoje, toda a essa nova geração, né? Que eu falo. Essa nova geração agora, né? Dessa galera que tem, sei lá, 15, 18, né? Já vem com essa ideia do propósito, né? Eu não tinha isso. Eu não tinha esse conhecimento. Não tinha. Eu também não. E quando eu peguei uma câmera pra fotografar a primeira vez, nossa, foi um negócio assim que... Foi diferente, né? Foi totalmente diferente. Já contei essa história muitas vezes. Mas eu não sabia. Mas foi totalmente diferente, porque quando eu tirei a primeira foto e eu vi, eu falei, nossa... E eu mostrava pras pessoas, porque eu também não tinha câmera, né? Então eu fotografava com a câmera dos outros. Então eu mostrava pras outras fotos, as pessoas achavam, nossa, você é fotógrafo. Eu nunca tinha feito nem curso. Tem tudo a ver nossa história, Bruno. E eu fui fazendo.
Sabe que tipo, literalmente fazendo? Eu sei. E aí eu fui mostrando as fotos e um dia, que foi o que me motivou. Eu tava numa festa, e tinha um fotógrafo bem conhecidão, né? Ele tinha Facebook, né? Hoje é Instagram, na época era Facebook. Ele tinha uma página super famosa. Eu tava nesse evento e mostrei umas fotos, viu? Cheguei nele na caruda. Tem que ser. Falei, viu, o que você acha dessas fotos aqui? Foi eu que fiz e tal. E ele falou, cara, legal. Foi quanto tempo você fotografa? Eu falei, não fotografo, né? Fotografo, E nisso eu trabalhava, ainda tinha um serviço meio período. E tava já com essa vontade de fotografar. Ele falou, nossa, você tem um talento aí, cara. Isso daí foi o que ele te motivou. Essas palavras dele, né? Cara, isso me motivou muito. E ali você começou o teu trabalho. Eu tô compartilhando com você a sua história pra entender quando que houve essa mudança sua de... Essa virada de chave, né? Quando que você largou tudo, né? Porque você tem toda uma história acadêmica, de sucesso. Isso. Pra parar o que você tava fazendo, literalmente. E falar, pô, agora eu vou seguir isso que me move. Porque a sua história tem até os seus 20 anos, depois você segue uma carreira... Universitária, dando aulas. Isso. Mas não. E hoje. Hoje parece que é totalmente diferente do que eu fazia. Parece que você retomou, né? Isso. Como que foi isso? Deixa eu só te explicar antes, voltando um pouquinho, Bruno, a questão de me identificar, me relacionar com pessoas e verificar o quanto eu podia ser útil para elas, começou lá nas aulas particulares. Quando eu me formei em administração, lá na USC, em Bauru, eu nunca pensei em ser professora universitária. Quando você se forma, assim, em administração, você fala assim, quero ser uma executiva de uma grande empresa, quero ser o CEO de uma empresa, né? A gente pensa numa multinacional, coisas assim que a gente fantasia um pouco. Eu nunca pensei em ser professora. Só que eu me lembro... E tudo isso tem a ver, assim, com essa questão de querer fazer a diferença na vida das pessoas. Eu me lembro que o professor da USC, que foi meu professor na graduação, falou, Cris, eu dou uma disciplina que chama Programa de Cidadania, ele chama o professor Rafael, ele é muito querido pra mim. Ele falou assim, você não gostaria de dar umas palestras de etiqueta social lá pra esse pessoal? Que seja essa questão do comportamento, essa questão de saber falar com o outro, a questão do respeito, que a etiqueta é uma área que desde muito nova também eu fui apresentada e sou apaixonada, né? Quero, professor. Só que não vai ganhar nada. Eu falei, não tem problema, eu quero compartilhar e quero, quanto mais pessoas tiverem acesso aos códigos da etiqueta, eu vou ficar muito feliz. Deu tão certo o projeto dele comigo, que foram 6 anos. Olha só. Eu palestrando dessa disciplina que se chamava Programa de Cidadania, onde os alunos, do final dos cursos, eles faziam estágios, e eles levavam projetos dentro dessa disciplina para os estágios. Na área de odonto, na área da pedagogia, na área da fisioterapia, enfim, para pessoas carentes. E eu ia lá falar para eles da importância do comportamento, do quanto o comportamento ele era efetivo para que a gente tivesse sucesso na vida profissional, a forma que a gente falava com as pessoas, o como se fala, as palavras certas, a roupa que você usa, porque a roupa fala de você bem ou mal, enfim. Deu tão certo essa parceria que ficaram 6 anos. Ali, ao longo desses 6 anos, eu brotei no meu coração a vontade de ser professora, porque... Era assim, sabe aquela estrada de via de mão dupla que vai e volta? E eu amava fazer e sentia que as pessoas amavam o que eu fazia. Ali existia uma conexão. Eu quero ser professora, mas e daí? Eu só sou graduada, né? O que eu tenho para ser professora? E na época, vou ser muito séria, eu não podia fazer especialização. Por causa de dinheiro, eu tinha filhas pequenas, já era mãe. E não tinha condição. Começo de casar, tudo muito difícil. E eu falava, eu não vou conseguir, né, dar aula na USC, que era uma universidade, exigia que a gente tivesse minimamente a especialização. Quando um dia uma amiga de trabalho colocou um recorte de jornal, procura-se professoras na região de Avaré para uma faculdade. Eu falei, onde fica Avaré? Eu nem sabia onde ficava Avaré. Eu falei, nossa, mas ela vai chegar, ela se chama Regina, ela vai chegar e vai me perguntar amanhã, Cris, você mandou o seu currículo? Sabe quando a gente anexava o currículo e mandava via e-mail? Eu falei, puxa, ela foi tão gentil. Vitae. Eu falei, ela foi tão educada comigo, ela foi tão assim, gentil em se preocupar comigo, colocar o recorte sobre a minha mesa, que a gente fazia turnos de trabalhos diferentes, eu não a encontrava sempre. Eu falei, gente, ela vai perguntar, não vou mentir, eu vou mandar. Porque se ela vai falar, mandei, muito obrigada, por gentileza a ela. Eu devo a ela isso. Que legal. Sabe quando você nem corrige o teu currículo? Segue, anexo, currículo para análise. Cordialmente, Ana Cristina, enviei aqui para Avaré. Falei, jamais, meu currículo é fraquíssimo, eu não tenho especialização, né? Eu fui chamada para fazer uma aula. A minha aula aqui foi em retroprojetor, não era multimídia. E sobre o que eu falei? Etiqueta. Professor, escolhe um tema que você gosta, coloque em retroprojetor nas transparências e vem dar uma aula para uma banca. 5 pessoas estavam na minha banca.
Passei, né? Aí o diretor me chamou e falou assim, escuta, você não tem uma pós-graduação, né? Eu falei assim, você pretende fazer? Pretendo, eu não tive condições de fazer por dinheiro, por ter filhas pequenas, mas eu pretendo fazer. Resumindo, Bruno, eu fiz essa prova, passei por essa banca, depois conversei com o diretor. No dia seguinte, o RH me ligou falando, professora, traz tua carteira, você vai ser registrada, você passou na seleção. Aí eu falei pro meu marido, mas eu não quero ir. Avaré, eu tenho 2 filhas pequenas, estrada. Não, amor, se você quiser eu te levo, mas você não pode abrir mão, você não quer ser professora, eu quero. Então vamos começar por lá. Falei, aí ele me incentivou tanto, falei, tá bom. No dia seguinte fui na biblioteca, tem uns 15 livros, da biblioteca da USC. Tava tudo sobre a minha mesa de trabalho, chegou um diretor de centro da USC e falou assim, nossa, vai estudar final de semana? Eu falei, vou preparar a aula. Aula? Eu falei, uma faculdade de Avaré me chamou, eu fui contratada como docente. Quando ele soube que eu ia ser professora aqui, no dia seguinte a minha carteira estava assinada como docente lá. E aí? Tem um dia de diferença. 2 de fevereiro e 3 de fevereiro de 2003. Acho que eles ficaram com medo, porque eu tava até então aulinha de graça, né? Mas não me arrependo nem um minuto, nem um segundo da minha vida. Aí eu comecei lá e aqui a minha carreira universitária como docente. Que loucura. Loucura. Eu fui me apaixonando por aqui. E aí eu era professora, eu tinha um diário que era meu, sabe? Aquela coisa que até então eu substituía professores que não tava meu nome no diário. Não tava. Eu não ganhava nada por isso. Eu não ganhava financeiramente, eu ganhava muito conhecimento, aprendizado. E ali nasceu essa coisa da paixão por ensinar. E muito mais do que ensinar, o relacional com os alunos, com meus colegas de trabalho. Então, gente, foram 18 anos da minha vida ensinando e aprendendo, né? Eu acho que é muito legal entender um pouco explicar um pouco melhor a mensagem que você está passando para as pessoas. Que hoje todo mundo acha que vai chegar numa empresa, já tem que receber um salário astronômico. Exatamente. E não ter esse tempo de plantar e colher. Exatamente. Você ficou vários anos 6. Para chegar nesse ponto que você chegou. E hoje muitas pessoas acredito que vão chegar na empresa, já vão ter o cargo Mega Blaster e Isso, vão receber um salário astronômico. Maravilhoso. E cadê o diferencial dessa pessoa? E a sua vida de vida postar, boa, pra postar confortável, carrão, casona. E eu falava muito isso pros meus alunos. E assim, é muito interessante porque assim, eu me dediquei muito, eu não ganhava, eu fui muito criticada, que você não ganha nada, você paga, você vai de táxi, dá essas aulas, né? Eu falei, gente, eu sei o que eu tô fazendo, eles precisam me enxergar, eu não tenho nenhuma especialização, eu sou super jovem, eles têm que me enxergar. E eu vou fazer porque eu sei que vai dar certo, porque eu sei do meu potencial. Eu acreditava em mim, sabe, Bruno? Eu sempre acreditei. Eu falo assim, se você me chamou aqui pra estar conversando com você, se você colocou credibilidade em mim, quem sou eu pra não colocar? Se o outro viu em mim alguma coisa de especial, como que eu não vou acreditar na minha pessoa? Bom, e assim, eu comecei minha carreira no ensino superior. Eu acho que já pra gente não fugir da sua história, você pode me corrigir, que você que é especialista, mas eu acho que o papel do líder já é ter esse papel que tiveram com você, de ver o potencial nas pessoas. Isso. E às vezes nem a pessoa acredita em si própria, né? Não acredito. Eu trabalho muito isso nas minhas mentorias. E aí, o papel do líder é mostrar para as pessoas, você consegue. É mostrar os talentos dela, é desenvolver talentos. Eu falo, o líder, ele é um cuidador de pessoas que desenvolve. Muitas vezes você não sabe ter um talento, mas eu, como sua líder, eu falo, puxa, você já percebeu que você faz isso muito bem? Que você tem o dom para coisa, Bruno? O líder, se ele é atento à sua equipe, a cada um da sua equipe, ele consegue enxergar ao longo da convivência os talentos do Bruno, os talentos da Manu, os talentos de cada um de nós. Porque ele tá focado naquelas pessoas, né? Só para uma parêntese, sabe qual foi meu primeiro emprego após formada? Sabe qual foi meu primeiro emprego após formada? Eu era secretária do padre da paróquia da instituição que eu era egressa. Eu ganhava um salário, eu pegava ônibus, eu era recém-casada, eu era secretária do padre. Eu ganhava um salário, e falo isso para meus alunos, porque eles querem começando já, né? Sentar na janelinha. Falo, gente, não é assim. Eu varria a frente da paróquia, eu servia cafezinho pras tiazinhas que iam lá, eu conversava com as tiazinhas, eu conversava com o padre, eu limpava a louça da cozinha. Eu era formada já. Mas, gente, isso não é demérito. Pelo contrário, isso te faz crescer, né? Fazendo um link da sua história com o trabalho que você faz hoje, como que você vê as pessoas dentro das empresas que não respeitam esse processo?
o imediatismo, né, Bruna? A gente vive esse problema, eu digo, no mercado hoje, que é o imediatismo. As pessoas, eu pergunto sempre para as pessoas, o que você tem de diferencial? Tá, você quer ganhar X, mas o que você tem para ganhar X? Porque não é assim, a empresa não me paga. O que você tem para oferecer para a empresa para que ela queira pagar esse salário e vale a pena ela pagar esse salário? Você tem que ter diferencial. Eu falo sempre isso, se você não tiver um diferencial, você vai começar a tua carreira ganhando 2.000 e vai terminar a tua carreira ganhando 2.000. Ou então vai ficar assistindo Vale a Pena Ver de novo em casa, porque não vai ter mercado para você. O que é o imediatismo? As pessoas, elas passam por um curso de graduação sem aprender de fato, elas querem começar e acabar logo, elas se lançam no mercado sem dar o tempo necessário, tem uma abelhinha, sem dar o tempo necessário para que elas adquiram conhecimento, ou seja, elas querem atropelar etapas. Gente, quando eu atropelo etapas, eu também atropelo o meu sucesso profissional e não chego nele. Eu preciso caminhar dentro da minha carreira. É só o caminho, mais o conhecimento. O caminho seria a experiência, tá? O caminho que eu me ponho, mais o conhecimento que eu tenho, que tem que ser contínuo. Não adianta. Eu me formei há 20 anos. Você acha que aquilo que eu aprendi lá atrás tá valendo pra hoje? Não. Não, já mudou tudo. Porque a ciência, ela muda. Né? Então, o imediatismo, Bruno, ele engessa. Parece que ser rápido hoje é o remédio, ao contrário. Você querer as coisas a curto prazo, muitas vezes você vai atropelar etapas e não vai conseguir alcançar o resultado. Esse é o meu ponto de vista, né? Tem aquele... Não sei se ele é filósofo ou matemático. Quem que é? fez a pirâmide de Maslow. Ele é psicólogo. Psicólogo. Eu sei, a pirâmide... É Maslow, né, o sobrenome dele. É a pirâmide das necessidades. Eu esqueci o primeiro nome dele. Ele é psicólogo. Eu acredito que é Abraham, uma coisa assim. Enfim, não lembro. Ele é psicólogo. Não sou muito bom em memorizar. Né? Você acredita que influencia? Você acha que faz sentido a linha de pensamento dele com imediatismo? Essa linha ela já foi até... Ela é até hoje... Ela é aceita e criticada por outros, né? Enfim. Mas eu acredito sim. Eu acredito que se você não tem o arroz e o feijão para comer, como é que você vai sonhar em ter um iate? Como é que você vai sonhar em ganhar 10 mil reais? As coisas elas são escalonadas, né? A gente conquista. Por que hoje a gente vê aqui no Brasil que a base da pirâmide dele é a segurança? O que é o básico? É você comer, você dormir, você sobreviver. Se eu não tiver esse básico, como é que eu vou pensar em chegar ao topo na minha carreira? Então, as coisas são gradativas. Então, por isso que eu falo, o recém-formado, ele tem que passar por um processo de lapidação, eu falo. O que é esse processo de lapidação? Continuamente aprender a aprender, que é o conhecimento renovado, mais a experiência. É o know-how que me faz ser alguém aliado ao conhecimento, tá? O conhecimento sempre ele é muito importante. O meu know-how, mais o meu conhecimento me faz uma pessoa diferenciada e eu chego no topo. Porque quem me coloca no topo sou eu? Não, o mercado. Não sou eu que me coloco no topo, gente. É o mercado que tem que dizer, ela é boa, ela sabe, ela faz bem feito, ela dá resultado. Não sou eu falar, gente, vem aqui que eu sou boa no que eu faço, vem aqui que eu sou uma pessoa capaz. É o mercado que me dá o topo. É o mercado que me valoriza se eu entregar resultado para ele. E é isso que as pessoas não conseguem ou não querem entender. E é por isso que o meu trabalho de mentoria, ele vai ao encontro dessas necessidades, de entender o momento e de escalonar. De você ter a paciência, primeiro acreditando, né? É o trabalho de dentro para fora. Você vai mudar de crenças, vai lapidar o seu interior, para depois agir, a ação é exterior, para que você venha alcançar aquilo que você quer. Eu fiz esse comentário porque até você comentou, né, da Fabi, né? A gente fez o especial do 12 Regras para a Vida. E no livro ele fala, né, o Jordan Peterson, sobre os valores, né? Sobre 12 regras. Eles falam de forma complexa, mas descomplicada também. Enfim, a gente fica a dica aí dos podcasts. O podcast é bom mesmo. Bom, tanto o Jordan quanto o Maslow. O Maslow, que é o psicólogo ou matemático, psicólogo. Não lembro. Os dois, de formas diferentes, falam da necessidade do ser humano em primeiro, antes de tudo. Sim. Porque Se conhecer, é instintivo. Sim. Se conhecer e aí gradualmente fazer passinho a passinho Exatamente. Essa crescente, tanto individual ou de quanto forma em equipe, né? Enfim. Então eu acho muito interessante, que nem a gente falou muito sobre o imediatismo, sobre
as pessoas não respeitarem Pularem o processo. etapas, Eu achei muito legal que você respeitou. Então quer dizer que você tá aqui hoje porque você respeitou essa etapa. Eu respeitei porque cada fase da minha vida, lá como secretária do padre, né? Puxa, eu aprendi. Sim. Eu aprendi muito. E principalmente eu aprendi o relacional. Assim, pra mim o que mais tem valor no aprendizado é o como você se relaciona e como você cresce se relacionando com as pessoas, sendo melhor com as pessoas, né? Então, assim, lá eu muito jovenzinha, recém-formada, pra muitos não fazia sentido. Putz, você se formou, com o que você ganha aqui, você não pagava a tua faculdade, mas não importa. Não importava isso pra mim, importava eu viver aquilo, fazer o melhor. E quando eu saí de lá, o padre me chamou pra uma conversa e falou assim: Cris, eu não queria te perder. Sabe aquela coisa gostosa? De poucos meses que eu fiquei ali, ele sentiu que eu fazia a diferença. Todo mundo fala bem de você, todo mundo gosta do seu trabalho. Com você aqui eu não tenho nenhum problema que eu tinha, super organizada. Eu falo, gente, fiquei 8 meses ali, ganhava super pouquinho, recém-formada. Mas, puxa, eu tive um feedback super positivo de uma pessoa que era muito exigente, que as pessoas reclamavam muito dele pelo grau de exigência dele. E é se colocar no processo. Eu falo que ninguém pula numa piscina colocando só o dedo pra ver se tá quente ou fria. A gente pula numa piscina quando a gente mergulha de cabeça. E não adianta você entrar num trabalho que você não gosta do que faz, tá insatisfeito com o teu salário, você não vai apresentar resultados. Ah, mas lá o meu chefe não me reconhece. Ah, mas lá não sei quem é chato. Ah, lá... E você? O que você tem feito pra mergulhar de cabeça naquele espaço que te deram oportunidade e mostrar o seu diferencial? Porque é o que eu falo, quando eu me desenvolvo dentro das empresas, eu aprendo, quem que sai ganhando com isso? Sou eu. Porque eu não vou ficar naquela empresa até morrer. Eu vou sair de lá com aprendizado renovado. Então eu falo sempre isso para as pessoas. Não faça pela empresa, faça por você. Porque a empresa ganha como consequência, mas quem ganha em primeiro lugar é você. Fazer bem feito é bom para você. Mas isso também traz pro líder, né? Ele ser um excelente líder é bom para a equipe, que vai trazer uma crescente para a equipe, para a empresa, e consequentemente a sociedade ganha e a empresa colhe o fruto. Sim. Isso é uma engrenagem. Mas assim, se o líder é bom no que ele faz, quem primeiro ganha é ele, porque ele é realizado com aquilo, Bruno. Eu não consigo ser feliz e fazer bem feito aquilo que eu não tenho como propósito, aquilo que eu não me vejo dentro. Eu só consigo fazer bem feito e ser bom pra você se aquilo me deixa realizado, independente de quanto você ganha, de quanto eu ganho fazendo aquilo. Quantas palestras eu dei e dou de graça ainda? Será que essas palestras que eu dou sem custo nenhum pra mim, que eu não recebo nada, será que eu vou lá e faço meia boca? Eu entrego tanto quanto ou mais se eu estivesse ganhando 10 mil reais. Por quê? Porque aquilo tem sentido pra mim. Eu acho que o segredo é aquilo que você faz tem sentido pra você? Gera valores na tua vida? Porque se sim, você vai se jogar, você vai entrar de cabeça, independente daquilo que você esteja ganhando. E quem ganha com isso? Em primeiro lugar, você. Porque tudo aquilo que você traz pra tua vida, ninguém tira de você, que é teu conhecimento. As experiências são suas, o conhecimento é seu. Isso você carrega consigo até o dia da sua morte. Isso que as pessoas não entendem, que vem no imediatismo. Elas querem o quê? Fazer uma palestra e ganhar horrores. Mas pera, tem um cara que tá 30 anos no mercado e ele ganha horrores. Porque ele tem um nome, ele passou por esse percurso. Você não vai poder acabar de se formar e cobrar uma palestra 5 mil reais. Você tem que cobrar o quê? 300. Nossa, mas só isso, Cris? E fique satisfeito se a pessoa te pagar 300 reais e aí te indicar para um amigo numa outra empresa. Você já ganhou muito. Porque eu falo que cada passo que a gente der é um laboratório que a gente vive. As empresas são laboratórios para nós. O que é isso, Cris? Eu vou... laboratório no sentido assim, de eu aprender. É um espaço de aprendizado. O que é um laboratório de uma instituição de ensino superior? É onde você aprende. Ou não? Eu tô lá aprendendo a mexer, dando injeção, eu tô aprendendo a aferir pressão, eu tô aprendendo mexer com aquelas coisinhas lá da farmácia, da biomedicina, né, que eu não sei, esqueci o nome. Tudo é em laboratório que eu faço. Eu aprendo a dar injeção intramuscular nos bonequinhos lá da faculdade, no laboratório. Laboratório é um lugar de aprendizado. Se você estiver numa empresa e usá-la, entre aspas, como um laboratório, você tem muito a ganhar. Independente do salário que você ganha, se tem pessoa chata ou legal, independente se as pessoas te reconhecem ou não. Extrai o melhor pra você daquilo que é aquele laboratório que você tá vivendo. Sabe? Eu sempre tive isso na minha cabeça e nunca ninguém me falou isso, Bruno. Sabe que eu tinha meu pai, como eu te falei, né? Meu pai que pra mim, até hoje, ele deixou um legado que não tem um dia, Bruno. Não tem um dia
de vida minha que eu não lembro do meu pai. E me pergunto, o que ele faria nessa situação que eu tô vivendo? Você sabe que você tava falando isso aí, ó. Eu lembrei de uma história minha. Uma vez eu fui fazer um trabalho. E eu ainda não estava na agência que eu consegui depois entrar. E eu tinha um trabalho em Avaré. Eu tive que ir pra São Paulo e retomar pra Avaré. Mas tipo, um famoso bate-volta. E pra quem não sabe se localizar, Avaré é 3 horas de São Paulo, 3 horas e meia. Isso. Então eu fiz o trabalho aqui em Avaré, peguei um ônibus, fui pra São Paulo, fiz o trabalho lá. Voltou. E peguei um ônibus 7 horas da manhã lá. E nesse bate-volta, assim, tipo assim, literalmente eu tava dando, sei lá, 600%. Isso. 600%. É isso. O contratante sabia disso? Não. A pessoa que sabia que eu tive que pegar, né, um táxi pra chegar no evento. Toda a dificuldade vivida, que né? eu tive que levar meu lanchinho lá. Né? Na época não tinha nem, não era case nem nada pra colocar o equipamento, era na mochila mesmo. Não, ninguém sabia disso, mas eu tava fazendo o meu máximo pra fazer o meu melhor trabalho, pra aproveitar o máximo da oportunidade que apareceu na minha frente. Perfeito. Eu ia colher algum fruto daquilo? Não sei. Mas eu tava fazendo o meu melhor. E quando a gente faz o nosso melhor... Não tem como estar errado. É aquele negócio assim... Meu, eu fiz o meu máximo. É esse o sentimento. Você fez o seu máximo. E isso eu sinto que às vezes... as pessoas pulam essas etapas e já querem E depois terceirizam os resultados ruins da vida delas. Elas pulam todas essas etapas e falam assim, não deu certo. Mas a pessoa teve sorte. Mas fulano indicou ciclano, por isso que ele tá crescendo na empresa. Porque eu não consegui, porque tal coisa faltou. Para tudo. E você estava falando, né, de você dar o seu melhor. Você consegue ver isso nas empresas de forma bem natural? Se eu identifico isso... Isso já é algo natural, assim, infelizmente? É cultural já, né? Cultural. Essa é a palavra, cultural. Você tá falando de dar o 600% de melhor. Você pode enganar a todos, menos você. Você pode enganar todo mundo. As pessoas acharem que você tá dando o seu máximo. Mas se você sabe que você não tá dando o seu máximo, você tá se boicotando. Então as pessoas podem não saber que você está dando o seu máximo. Mas se você souber que está dando o seu máximo, você vai colher lá na frente. Você não faz o seu melhor para os outros, é para você, Bruno. Eu sempre falo isso. É pra gente que a gente faz o nosso melhor. Eu tô aqui, claro, eu fui convidada, fiquei lisonjeada, eu tô feliz, tô entregue aqui. Eu tô mergulhada de cabeça. Mas quem que sai ganhando com tudo isso? É quem vai ouvir o podcast, não sou eu. Sou eu, pela experiência compartilhada. Sabe? Por esse momento que é único na minha vida. Então, assim, eu sempre vejo assim, tudo aquilo que eu faço como oportunidade de aprender, crescer, melhorar, sabe? E isso tá difícil as pessoas enxergarem, porque tudo hoje, infelizmente, é o quanto eu vou ganhar? Quanto vão me pagar? Não vale a pena eu sair de casa pra ganhar isso. Vale a pena eu sair de casa todos os dias pra não ganhar nada. Pra não ganhar nada. Faz um trabalho voluntário pra não ganhar nada. Não, você vai ganhar muito. Porque o aprendizado é que a gente leva, é o que nos diferencia das outras pessoas. Foi uma coisa que a gente falou no último podcast, foi com a Colônia Fraternidade. Tá. A gente conversou falando sobre trabalho voluntariado. Trabalho voluntariado, você não tá recebendo dinheiro. Mas você tá recebendo tantas outras coisas mais importantes, né? E o quanto que você não aprende? Puxa, se sentir útil, Bruno. O sentimento de utilidade, ele dá sentido à vida. Ô Cris. Vamos lá. Pra gente não divagar muito, como que foi... Você quer o paralelo agora, né? A sua história, que depois você iniciou a dar aulas. Isso. Você cresceu dentro do ensino superior, eu fiz carreira. E você ficou bastante tempo. E aí houve ali o rompimento. Como é que foi isso, né? Bom, como eu te falei, eu cheguei à pró-reitoria de uma instituição de ensino superior, eu era pró-reitora de graduação. E eu nunca imaginei chegar tão longe no ensino superior. Eu sempre achei que fosse ficar em sala de aula, que já estava excelente para mim. E eu fui sendo convidada, fui crescendo na carreira e me tornei uma pró-reitora de graduação, que é um dos cargos mais altos que tem numa instituição de ensino superior hoje. E fazia 1 ano e meio que eu estava nesse cargo. Provavelmente eu seria, né? Meu nome seria colocado lá novamente para outro mandato. Mas eu tinha, sabe assim, a vontade, Bruno, de que meu conhecimento, ele extrapolasse os muros de uma universidade. Eu tinha vontade de ajudar mais pessoas. Eu tinha vontade, e tinha uma coisa que era muito valorosa para mim, meu tempo.
que naquele momento foram 18 anos de dedicação exclusiva. Me arrependo em nenhum segundo. 18 anos? 18 anos de dedicação exclusiva a universidades. Eu sou muito feliz porque a minha bagagem nasceu de lá. Só que chegou um momento na minha vida, e esse momento tem 3 anos atrás, que o que me era muito valoroso era o tempo que eu nunca tive. Eu vindo pra Avaré dar aula, no primeiro ano aqui, 2003, a minha filha tinha 2 aninhos, eu quase morri, sofri um acidente. Então assim, eu tô reclamando? Não, tô dizendo que a vida é isso, né? E que eu vivi e me dediquei 18 anos pro ensino superior, da mesma forma que eu fui útil, que eu me dediquei, que eu me mergulhei de cabeça, eu também tive muitos benefícios no sentido de aprendizado, de amizades, de conhecimento, enfim, de know-how mesmo. Só que chegou um momento que eu falei, puxa vida, né? 18 anos dentro de uma instituição de ensino superior, tá na hora de eu ter coragem, porque eu queria muito ter tempo. O tempo pra mim era uma coisa que assim, eu nunca tive tempo. E eu falei, puxa, o que eu poderia fazer para ter mais tempo na vida? Para eu ter uma agenda onde eu vou trabalhar bastante, mas onde, se eu quiser arriscar hoje, eu vou arriscar. Se eu quiser arriscar uma semana para as férias, eu vou arriscar. E aí, eu já dava consultoria, né? Era professora, eu fazia algumas consultorias bem assim... Pontuais. Pontuais, porque eu não tinha tempo, mas era uma coisa que eu gostava demais. E aí eu pedi pra sair dessa universidade, né? Que ninguém entendeu nada. Você é louca, vai abrir mão de um salário desse, né, de um cargo, de uma carreira. Mas foi 1 ano de preparação. Não foi uma coisa que acordei e falei, não quero mais. Na verdade, não é que eu não queria mais. Eu queria viver alguma coisa que pra mim, naquele momento, tinha muito valor. E aí, pedi pra sair. É uma instituição onde eu tenho muito carinho, eu tenho muita gratidão, tenho ótimos relacionamentos lá dentro até hoje. E saí em dezembro de 2019. Dia 20 de dezembro foi meu último dia como pró-reitora dessa instituição. Na sequência, né, Bruno, de março de 2020 veio a tal da Covid, veio a pandemia que veio pra ficar durante 3 anos. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Eu saí de uma empresa que eu tava há 18 anos, eu era pró-reitora, eu ganhava bem, eu tava na zona de conforto, vamos falar, porque aquele lá era meu métier, aquele lá era minha vida. O que eu vou fazer da vida agora? Eu tinha um projeto. Falei, como é que eu vou fazer? Todo mundo fechado dentro de casa, todo mundo com medo de morrer, as pessoas morrendo de fato. Aquela época que no Brasil estava morrendo quase 4 mil pessoas por dia. Eu vou confessar pra você que eu cheguei a me arrepender. Eu falei, gente, o que eu fui fazer? Porque eu sou uma mulher não de casa. Eu amo meu lar, eu amo estar em casa. Mas eu não sou uma mulher que nasceu pra ser dona de casa. Eu gosto de estar fora, eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de ser útil. E eu fiquei em casa. Sabe assim, isolada, e aquilo começou a me fazer mal. E eu já tinha esse projeto, uma amiga falou assim, Cris, por que você não abre uma... Mas ninguém gostou de ficar... Não, ninguém gostou, ninguém gostou. A pessoa que mais caseira possível falou, nossa, agora deu, né? Mas pensa você ter jogado tudo pro alto e vir a pandemia. Foi o que eu fiz. Eu falei, não, abri mão de uma pró-reitoria, abri mão de 18 anos de carreira, e aí veio a pandemia, sabe assim, aquele sentimento de ter feito coisa errada? Sim. Mas não fiz, eu senti isso depois. Aí, quando veio a ideia de eu ter uma empresa de mentoria e de consultoria. Porque a mentoria, ela vem com uma nova roupagem, que é a orientação para profissionais que querem ser realizados. Mas que eu já fazia com meus alunos dentro de sala de aula. Quantos alunos falam assim, Cris, depois do intervalo pode conversar comigo? Professora, pode ficar no intervalo conversando? Sempre pedindo ajuda na carreira profissional. Cris, o que você acha disso? Cris, qual caminho que eu faço depois que eu me enfermar? Cris, eu tô na empresa e não tá dando certo isso. Os alunos já vinham pedir para que eu mentorasse, né? A mentoria para mim. Eu falei, gente, se eu abrir uma empresa de mentoria e consultoria, eu vou usar aquele conhecimento que estava utilizado em 4 paredes numa instituição de ensino superior e vou abrir isso para o mundo. E era um momento onde tudo era online, né? Tudo era online. Eram as lives todos os dias na nossa casa, eram os shows dos artistas da nossa televisão, no nosso Instagram. Bruno, eu com medo, eu falei assim, gente, mas eu não sei, eu não tinha nem Instagram há 3 anos atrás. Não tinha, eu tinha o Facebook que eu mais usava, eu não tinha nada a ver com redes sociais. Eu falei, mas agora, eu não sei isso, não sei aquilo, nanana. Fiz uma reunião com uma equipe de pessoas que eu já tinha conhecimento, você faz isso, eu vou abrir minha empresa. Porque é isso que eu quero fazer. Então, dezembro eu saí da instituição, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 5 meses depois eu estava com a Cris Acosta Mentoria aberta. Os primeiros de março até outubro, os 5 meses iniciais da minha empresa foi dentro da minha casa. Eu não tinha um espaço. A gente mandou construir um escritorinho na minha casa. Quando eu falo construir móveis planejados, um pequeno escritório onde eu fazia minhas lives, onde eu fazia minhas mentorias. E detalhe,
Na pandemia, tudo aquela coisa difícil dentro de casa, tem cachorro, tem mãe, tem filho, tem campainha, né? Não era fácil. E tudo muito novo. A mexer com o Instagram, eu não sabia nem que era direct. Eu não sabia nada. A estudar uma semana textos pra eu gravar vídeos. Eu falava, gente do céu, aquele fio de cabelo arrepiado. Eu falava, meu Deus, deleta tudo de novo. Aquela cobrança, né? Aquela coisa, né? Foi muita doação, sabe, Bruno? Foi assim... É muita doação. Saiu da zona de conforto total. Total, assim. E eu falava, tem a hora que eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Isso aqui não é... E mentor, assim, era o que mais tinha. Aí comecei a buscar perfil de mentoria. O cara tem 20 mil seguidores, o cara tem 100 mil seguidores. Gente, o que eu tô fazendo? Eu tinha 200, 300. Bruno, só pra gente resumir, foram 6 meses sem um mentorado. 6 meses. Buscando conhecimento, investindo em mentorias. Eu fiz uma mentoria com Tony Robbins. Um sábado inteiro com ele. Bancando. Eu falava, eu preciso aprender, eu preciso ter um diferencial, eu preciso ser boa, porque tem espaço pra mim. Você fez presencial? Não. Eu fiz online, ao vivo. Uau. Ao vivo. É tipo só Tony vocês Robbins. dois? Não. Tinha mais um grupo. Que legal. Aprendi demais com esse homem, né? Eu leio os livros dele, mas nada que você tá ali, né? E tudo com um tradutor simultâneo, foi muito fantástico. E, paralelamente, fiz uma mentoria com uma pessoa aqui do Brasil, muito boa. Enfim, comprei cursos. São caros esses cursos, né? Eu fui investindo, meu marido me dando força. E eu sempre fui aquela mulher, assim, que tinha dinheiro, que... dona do meu nariz. Calma, né? Calma, que tudo tem um porquê. Eu tô contando isso para as pessoas verem que nada é fácil. Eu não nasci pronta e não tô pronta e nunca vou ficar pronta. Eu não tô pronta. Cris, você não tem insegurança? Eu tenho. Você acha que eu não vim pra cá insegura? Só que a minha insegurança, ela não pode ser maior do que aquilo que eu tenho pra dar. Porque eu sei que eu tenho a contribuir com as pessoas. Então, insegurança e medo nasceram conosco. É inerente ao ser humano, não é, Bruno? Só que isso não pode ser maior do que aquilo que eu tenho pra oferecer pras pessoas. Que é a paixão pelo que eu faço. E aí, Bruno, 6 meses... eu trabalhando sem um rendimento financeiro. Nada. R$1. Pelo contrário, gastando. Aí eu reclamei pro meu marido, falei, olha, trabalhar aqui em casa não dá, tô estressada. É cachorro que late, é campainha que toca, é empregada que pergunta. Tá bom, vamos lá em cima da clínica dele, tinha um marketing da empresa, ele falou, nós vamos trazer o marketing pra baixo, a gente faz a tua sala lá em cima, tá bom? Reformou todo, colocou tudo do meu agrado, decoramos com as cores da minha logomarca. Meu escritório hoje, eu amo, é um espaço aconchegante, gostoso, que tem a minha cara, bonito. Então eu fiquei 5 meses em casa, 6 meses sem nenhum cliente. Aí eu fui pro meu escritório, daquilo deu uma vida pra mim, aquilo deu uma renovada, sabe? Puxa, agora eu tenho o meu espaço, aquilo me fez acreditar ainda mais em mim. E olha, Bruno, hoje é o 3º ano da minha empresa, né? Eu completei agora em maio 3 anos. E eu digo pra você assim, que eu tenho certeza que estou no caminho certo. Eu sou muito feliz com a Cris da Costa Mentoria. Não quer dizer que ser muito feliz com a minha empresa, que eu não tenha problemas, desafios e dificuldades. Eu tenho todos os dias a enfrentar. Cris, você tem medo? Tenho. Porque hoje você é meu mentorado, amanhã você não é mais. Eu não tenho entrada fixa na minha empresa. Ela é sazonal. Tem épocas que eu tenho 5, 6, 10 consultorias. Tem épocas que eu tenho 8, 10 mentorados, 20 mentorados. Tem época que isso cai para 5. Então, aquilo é uma programação e existe o medo. Porque você não quer cair, você quer sempre crescer. E aí eu falo pra mim, mas Cris, o que você pode oferecer para que a pessoa queira renovar um contrato? Para que aquela pessoa que não te conhece passe a conhecer o teu trabalho. Porque não adianta só fazer tráfego pago. Não adianta que o tráfego pago te traz até mim. Mas o que eu tenho que oferecer pra você a hora que você chega até mim, Bruno? De fato, o que eu tenho pra te oferecer, que não seja um post bem feito, um vídeo bem filmado, uma foto bem tirada. Então, é um leão por dia. É um leão por dia. Pra quem ficou 18 anos no ensino superior, faz só 3 que eu tô da minha empresa, é muito pouco tempo. Então, assim, eu tô dia após dia buscando me aperfeiçoar, buscando melhorar. E esses dias uma pessoa me perguntou, ela tava querendo meu trabalho de consultoria, eu fui numa reunião na empresa dela, ela falou assim, qual que é o teu diferencial? Que ela falou, não acredito muito em consultor, eu acho que, né, não sei o quê. Qual que é o teu diferencial? Eu falei, o meu diferencial sou eu. Ué, qual que é o diferencial do médico que você vai? Tem que ser ele, não é o quadro que ele tem na parede. Não é o diploma que ele tem afixado. É ele. É como ele te trata, é o conhecimento que ele tem, é o lado humano dele.
é a forma como ele se relaciona com você. E é isso que eu tenho. A Cris Acosta, ela tem o quê como diferencial? Ela tem a Cris Acosta. Ela tem a pessoa humana e tudo aquilo que eu tenho de conhecimento no trabalho que eu realizo. Sabe? Mas é todo dia um leão. Eu quero que você conte agora, que eu achei muito legal o que você falou. E é muito interessante que você, uma coisa só apontando que você compartilhou, que é o lance do medo, né? O medo. Eu até vou indicar pra galera, vou ter que fazer isso. Faz. Vou ter que falar de uma série. Tem um documentário na Netflix que é do Jim Carrey, que é muito legal. Ele teve uma depressão muito profunda. Uhum. E eu achei muito bonito o jeito que ele compartilhou esse momento da vida dele. E como que foi isso transformador, né? Porque cara que só fez todo mundo rir a vida inteira, né? E ele chegou a um ponto da vida dele que ele ficou depressivo, ele ficou muito mal. Ele não conseguia entender ali o porquê das coisas. Meu, e é muito legal. Eu acho que é interessante as pessoas... Quem tá gostando desse papo, pesquisar lá, porque eu acho que vai curtir esse conteúdo também. E por que eu tô apontando isso? Porque ele fala... No documentário sobre o medo, né? O medo que é o divisor de águas da vida das pessoas. Exatamente. Que você falou assim, eu tenho insegurança de vir aqui. E é normal. Claro. E é normal, a gente tem os medos. Mas o medo não pode ser maior. Aquilo que bloqueia o impeditivo. Exatamente. Você seguir. Exatamente. Exemplo, que nem nessa experiência que eu falei pra vocês sobre o trabalho. Eu não sabia chegar num lugar. Eu nunca tinha pedido um Uber ou pedido um táxi. Claro que o medo tava ali dentro de você. E eu com equipamento. Eu já contei essa história pra equipe. Teve um caso que eu dormi praticamente sentado na barra funda com o MacBook. Eu sei bem o que é a barra funda, E aí viu? eu dei uma piscada assim, eu segurei o MacBook com o pé assim. Aí tinha um senhorzinho, ele olhou pra mim tipo... Pô, você vai quebrar o computador, é caro isso aí, amigo. E o medo, né? Tipo, de ser assaltado. De ser alguém pegar. E eu precisar continuar fazendo o trabalho. Exatamente. Então, o medo, tudo ele tá ali. Tem. Ele tá ali. Viu? Eu quero que você compartilhe um pouco agora sobre a experiência que você teve com o seu primeiro empresa, que eu acho que deve ter sido bem na verdade, desafiador, né? Muito. E assim, a hora... Porque as pessoas entravam em contato comigo, Bruno. Pelo direct, pelo meu telefone comercial, pelo WhatsApp comercial, mas não efetivava. Eu falava, meu Deus, o que falta? Mas eu tinha que entender que não era que... Sempre falta alguma coisa em nós, sempre a gente pode melhorar. Mas é que assim, eu precisava ser mais conhecida, eu precisava entregar mais para que depois eu tivesse a recompensa, né? E não financeira, a recompensa de alguém depositar confiança no meu trabalho. Né? Agora, o que mais... esse momento que... Tá, agora alguém te procurou e fechou com você. Foi um ex-aluno meu. Você quer coisa melhor? De que alguém que estava na sala de aula com você? Sinal que foi bom. Sinal que marcou. Sinal que a minha vida fez diferença na vida daquela pessoa. Pra me procurar como mentora? O meu primeiro mentorado foi um ex-aluno meu. Que legal. Cris, parabéns, eu tenho te acompanhado. E quando eu soube que você ia ser mentora, eu falei, onde eu vou fazer mentoria com ela? Porque ela me ensinou tanto em sala de aula, imagine eu sozinha com ela, o quanto eu vou aprender. Ele me deu esse feedback. Então, além de eu fechar uma mentoria, foi com alguém que já me conhecia. Porque é muito mais fácil eu fechar uma mentoria com quem não me conhece do que quem me conhece. É o que eu falo, é muito mais fácil você atrair novos clientes do que você fidelizar aquele que já é teu cliente. Porque o que já é teu cliente sabe todos o lado bom e ruim da tua empresa. Aquele que vem surpreendido por um lindo outdoor, por um lindo post, por uma linda promoção, é facinho trazer. Eu quero ver você manter. Então, assim, eu não trouxe gente desconhecida. Eu trouxe esse aluno que foi meu aluno e foi meu primeiro mentorado. Ou seja, ele já me conhecia. Sinal que esse tempo que nós nos relacionamos como aluno e professor, para ele fez a diferença. E aí eu falei, puxa vida, então é isso aí. Eu tô no caminho certo e eu vou seguir. Se você puder compartilhar um pouquinho como foi esse primeiro trabalho, eu vou falar pra você me responder sobre isso. Claro. Mas antes disso, eu vou passar um recadinho aqui pra a galera que tá nos assistindo. Eu quero passar um recadinho aqui pra vocês, fazer um agradecimento muito especial para os nossos parceiros. E hoje eu vou conversar com vocês aqui sobre a Menegas, um parceiro nosso aqui de Avaré.
uma das maiores empresas aqui da nossa cidade, inclusive, né, Cris? Não sei, acho que Sim, você conhece. conheço muito. Então, a Menegaso tem o Marketplace para vocês que tem uma empresa e assistem a gente, que são muitos empresários que nos assistem. Você tem hoje disponível um aplicativo da Menegaso que vocês conseguem fazer todas as compras e todos os pedidos pelo aplicativo. Gente, é muito fácil. Eu vi em loco, é muito simples, tá tudo lá. Não precisa fazer pedido em papel, não precisa de um representante, não. É tudo muito simples, tá tudo ali no celular. Então, para você que tem uma empresa, quer fazer a sua compra pelo celular e vender na sua empresa, se é uma pequena venda ou um grande mercado, a Menegaso consegue atender vocês de forma bem simples e descomplicada com o Marketplace junto com a Ambev. Esse é o meu recadinho, pessoal. E lembrando, né? Se vocês estão curtindo, já deixa o like aqui. Isso. Compartilha com os amigos. Esse papo tá sendo muito enriquecedor. Acho legal vocês voltarem ali em alguns momentos ali, ouvir de novo, porque é uma palestrinha aqui rica de muito conhecimento, pessoal. Cris, compartilha comigo, se possível, como que foi esse sentimento do seu primeiro mentorado. Marcamos na minha agenda aquela primeira mentoria da Cris Acosta Mentoria depois de 6 meses, né? Imagina, aquela noite eu mal dormi, muito ansiosa, com medo, com insegurança, né? Porque afinal de contas alguém tinha me dado a chance de mostrar que realmente valia a pena tudo aquilo que eu ia oferecer para aquela pessoa. Então foi assim, uma noite difícil, foi um dia difícil, que foi final, sempre minhas mentorias vai comecinho do dia, 6, 7 horas da manhã, ou jamais pro final, 7, 8, 9 horas da noite, porque as pessoas trabalham, né? E aquele dia eu fui revisando, fui vendo, tal. Por que é a mentoria? Não é uma aula que você vai lá e estuda e faz, são as coisas que a pessoa coloca para você e você ali tem que... Bom, a mentoria aconteceu, pedi um feedback da pessoa naquele primeiro dia, a pessoa tinha gostado, tal, e já adequei algumas coisas para a próxima conversa, né? Que eu fiquei com essa pessoa 2 meses. Nesse meio tempo surgiu a segunda mentoria, que foi uma indicação desse ex-aluno meu. Só que daí é uma pessoa que eu não conhecia. Então eu falei, puxa vida, a pessoa não me conhece. Então a primeira coisa assim é criar aquele laço, né? Aquele relacional, para que a pessoa tenha segurança em você. E aí foi a primeira, a segunda, a terceira, e parece que a coisa começa a fluir, né? Começa a fluir, né? Então aí eu fui tendo o feedback das pessoas. Bom, quando eu tava mais ou menos na minha 5ª mentoria, só que assim, consecutivas, né? Enfim, eu falei assim, pera lá, eu não posso deixar que a pessoa, ela entenda que a coisa é solta. O que eu precisava? Eu precisava viver aquilo, entender como aquilo funcionava, pra daí fazer a melhoria. Porque eu falo que do laboratório, não adianta eu criar alguma coisa sem antes ter vivido aquilo. Então eu vivi alguns meses de mentoria realmente, para falar, pera lá, eu acho que se eu ajustar dessa forma, vai ser muito melhor para mim, para eu ter as rédeas na minha mão, no sentido assim, eu não me perder e a pessoa ter o resultado que ela espera. Foi quando, Bruno, com todo aquele meu know-how de salas de aula, eu criei uma metodologia. E a mentoria com o Tony Robbins me ajudou muito nessa metodologia. Eu falei, puxa, eu acho que se eu fizer esse gancho com aquilo... E aí eu trouxe todo aquele meu conhecimento. Falei, como é que eu poderia criar uma metodologia para oferecer um trabalho ainda melhor e resultados extraordinários para aqueles que me procuram. E aí surgiu a metodologia CREARE, que é crença, energia, ação e resultado. Que é a metodologia que eu aplico hoje em todas as mentorias que eu faço, seja mentorias de equipe, seja mentoria para líderes, seja mentoria de transição de carreira. Esse método é o pano de fundo, é a base das minhas mentorias. Claro que a gente adequa para as pessoas, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma necessidade diferente, mas a minha metodologia é a base, né? E aí isso me deu força, me deu segurança com relação ao meu trabalho, fez com que eu entendesse que ter um método me dava credibilidade. Quando né? que você percebeu ali que você precisava do método? Qual que foi o desafio? Foram 5 meses depois que eu fiz a minha primeira mentoria. O desafio foi vamos dizer assim, o pulo do gato foi quando eu percebi assim que eu não estava conseguindo fechar. Os resultados estavam vindo, as pessoas estavam felizes, mas aquilo não estava me contentando da forma que eu queria que me contentasse. Faltava. Você estava feliz com os resultados. Eu tenho um case que é fantástico, de um ex-aluno meu, que não foi o primeiro, foi um dos primeiros, mas não foi o primeiro, que ele chegou pra mim e falou assim, Cris, eu tenho esse problema, eu procrastino,
eu não tenho foco, mas eu tenho muitos objetivos. Um ex-aluno muito bom meu. Ele falou, mas eu tô assim, ó, infeliz com o que eu faço, eu quero isso, isso, isso. Ele queria 3 coisas. Uma delas era ser professor universitário. Ele falou que se inspirava muito em mim. E foi a partir do caso dele que eu não vou me esquecer, né? É que eu criei a metodologia. A gente traçou porque a gente faz planejamento da mentoria. A gente traçou 1 ano e meio para ele, apertado, acirrado, para ele conseguir chegar no último objetivo, que era ser professor universitário. Sabe quantos meses que a gente levou? 6. 6 meses. Porque eu tracei com ele planos, lógico, então, crença, energia, ação e resultado. Ali eu já trabalhei com ele, sem ter o nome Creare, mas eu trabalhei com ele. E quando eu vi que deu certo, a ponto de eu ter um case de sucesso em 6 meses. Mas foi agora. Hã? É agora, né? Isso aí deu muito certo. E a ação, realmente, que é a ação? É eu, junto com o meu mentorado, eu planejar as ações para que ele tenha o resultado. Eu fiz planejamento com ele. Que legal. Né? E aí foi quando virou a chave. Aí eu falei, puxa, então isso tem que virar uma metodologia, porque eu tenho esse case de sucesso que através disso, que para mim não era nem metodologia, mas que eu usei, vamos dizer assim, de uma forma empírica, deu certo. Aí eu, junto com um rapaz que trabalhava comigo, falei, olha, ele achou fantástico, né? E aí eu criei essa metodologia que chama Creare. E que assim, né, é difícil a gente tem falado daquilo que a gente criou, mas assim, tem trazido resultados maravilhosos, sabe, Bruno? E me dá muito mais segurança. Porque e uma professora universitária não pode ter metodologia, não pode deixar de ter metodologia, né? A gente tem que ter metodologia de trabalho. Que nem você falou, toda empresa é um dia a dia, né? Sim, é uma sim. dificuldade e tudo mais. Sim. Hoje, 3 anos já. 3 anos. Os 6 primeiros meses foram... Nossa Senhora. Difíceis, mas necessários, viu? Difíceis por não ter ainda... Nada. O nome, o prestígio, tudo isso que envolve o tempo de trabalho. Isso. Mas, hoje, já com 3 anos... Obviamente você não vai falar a empresa ou a pessoa, né? Uhum. Mas qual que foi as situações ali que você falou, nossa, meu Deus, aqui agora vamos estudar mais, porque isso daqui... Como que você fez? Qual que é o caso? O caso, assim, né? Uma grande empresa me procurou para uma consultoria com N problemas sérios, bem complexos os problemas dela. Isso na parte de consultoria empresarial, que é uma coisa que eu já faço há muitos anos, que não é uma coisa nova, a mentoria é nova na minha vida, mas a consultoria não. Só que como eu fazia era uma coisa muito pontual, sazonal, assim, eu fazia, dava resultados, mas era uma coisa que eu me aperfeiçoava, né? Chegou esse caso pra mim dessa empresa, com problemas sérios, e assim, foi indicação, alguém indicou meu nome. E eu falei, meu Deus, aí vem insegurança e tudo aquilo que a gente já conversou, né? Meu Deus, mas é tudo isso que eu tenho que mexer na empresa, é tudo isso que tá com problema? Porque normalmente a empresa vem com um problema, com outro problema, mas ali eram todos os problemas, né? Eu sempre falo, qual que é o maior problema de uma empresa? Você arrisca, Bruno, falar pra mim? Pessoas. E qual que é a única solução de uma empresa? As pessoas. As pessoas, elas podem ser o maior problema, mas elas também são a maior solução, né? Como é que eu vou transformar isso em realidade? Aquilo que é problema hoje, eu vou transformar em solução, né? E foi quando, também, na minha consultoria, eu criei uma metodologia, Bruno. Então, tanto na minha mentoria tem uma metodologia, como na minha consultoria. Falei, pera lá, deixa eu estudar melhor. Sempre eu estudo muito, eu leio muito o cenário mercadológico, mas aí eu queria ter alguma coisa que me desse o caminho. Para que eu tivesse realmente o resultado que eu esperava e que eu queria entregar. Para aqueles que vieram depositar em mim toda a sua confiança, né? E olha, eu falo, né, que quando o medo e a insegurança, eles servem para fazer a gente crescer, eles são tão bons, sabe? Porque, eu tenho insegurança. Essa empresa super grande, uma empresa que ia me pagar bem, uma empresa que estava esperando eu fazer quase um milagre lá dentro. Eu tenho que estudar mais, não é eu ficar mais insegura e me recuando. Eu tenho que avançar mais, eu tenho que colocar mais fé em mim. Só que eu só vou colocar crédito em mim se eu for merecedora desse crédito. Quase que você ligou lá pro padre. Né? Ah, quase. Né? Quase. E aí, Bruno, olha, nessa saia justa que eu tava sem fenda, eu falo, foi quando nasceu essa metodologia da minha consultoria e que hoje é a minha base para as consultorias de empresa que eu dou. Então, assim, é na dificuldade que nascem grandes ideias. Que legal. E no meu caso não é diferente não, Bruno. Sabe? E eu tô nessa empresa até hoje. Nessa empresa, em um mês, eu fiz a empresa virar de cabeça para baixo, eu criei lideranças que não existiam, enfim.
e tá dando super certo. É fácil, tudo que eu faço é 100%, eu entrego o meu melhor. Só que como uma empresa é um organismo vivo, porque as pessoas são vivas e mudam, às vezes aquele caminho apontado para lá, gente, vamos recuar porque aqui não tá dando certo, vamos usar esse caminho. Não é feio fazer isso, Cris? Não. É verdadeiro. Nós não somos perfeitos. A empresa, para que eu conheça, eu tenho que viver. Aquele diagnóstico que eu fiz sem viver a empresa, pode ser que precisa ser mudado. Então, com muita transparência, vamos mudar o caminho? Vamos mudar o caminho. Quer dizer que isso é feio? Não, não é feio. É a gente buscar a adequação de uma ciência que é a administração de empresas para dentro das necessidades daquela empresa específica, né? Então, o que eu tenho para falar, Bruno, foi nos perrengues, foi no meu medo, na minha insegurança, que tanto a metodologia da minha mentoria nasceu, quanto a metodologia das minhas consultorias. Foi na dificuldade, no medo, e agora, o que eu faço? Confiar em mim. Como é que eu devolvo isso para as pessoas? Eu tenho que dar o meu melhor. Que legal. Né? Então, a minha vida inteira foi assim, né? Não é. Quando eu recebi uma coordenação de curso, eu tinha só a graduação, nunca tinha sido coordenadora de nada. Foi a minha primeira liderança, né, como coordenadora de curso. Com 26 anos de idade, o que você acha? Foi difícil fazer com que os alunos acreditassem que eu era uma coordenadora, porque eu tinha a idade deles, né? E foi o meu conhecimento que fez as pessoas acreditarem em mim. Até então eu tinha muito pouco conhecimento, eu tinha muito pouco estudo. Foi, acho que, atitude mesmo, sabe? De querer fazer a coisa acontecer e principalmente, de conquistando as pessoas para perto de mim, trazendo as pessoas perto de mim, conquistando mesmo, fazendo com que elas depositassem crédito em mim e vamos junto. Eu acho que esse caminho vai dar certo, vocês confiam? Vamos junto comigo? Se não der certo, vocês voltam comigo? E assim eu fui construindo esse lado relacional meu. E eu falo que, se você perguntar para mim, você não perguntou, mas se você perguntar, Cris, qual que é o seu ponto forte? Né? Cris, qual que é o seu ponto forte? Que as pessoas, eu pergunto muito isso para as pessoas, elas não sabem, viu? Tem que saber, porque é o seu ponto forte que te faz crescer. Ninguém cresce pelas fragilidades, a gente cresce por aquilo que a gente tem de forte. É o meu relacional, a minha comunicação. Sem êxito. Eu sou uma pessoa relacional, por isso que eu amo estar com pessoas. Então, assim, o saber lidar com as pessoas, ter empatia por elas, me comunicar com elas, é isso que faz com que a Cris Acosta Mentoria, ela tá engatinhando ainda, só 3 aninhos de vida, né? Mas que deu um pulo legal nesses últimos anos, né? Parabéns, Cris. Imagina, Bruno. O que você trouxe aí? Deixa eu ver. Eu trouxe um livro pra você. E esse livro, ele nasceu do meu mestrado, que eu fiz mestrado em hospitalidade. Gente, eu uso a hospitalidade hoje, olha aqui, ó. Etiqueta e hospitalidade. Lembra que eu falei de etiqueta pra você lá atrás? Né? Que legal. Da nossa conversa. A hospitalidade eu uso nas empresas para o atendimento. Aqui. Então, gente, quando a gente é hospitaleiro com aquele que vem até nós, a gente só tem a ganhar. E a hospitalidade hoje, Bruno, ela tá em alta no mercado de trabalho, tá? Empresas que não são hospitaleiras, esse aí é o livro. Empresas que não são hospitaleiras, elas não atraem os clientes. Esse é o livro da Cris Acosta, ele foi editado em 2014. Que legal, Cris. E eu uso muito, assim, a hospitalidade, né, que tá em alta. É o que eu falo, a parte de atendimento toda é em cima da ciência da hospitalidade que eu trabalho, tanto treinamentos de equipes empresariais, quanto lideranças e atendimento ao cliente de uma forma geral. Então, eu tô te presenteando com ele. Se já é um tempinho, dá uma folheada aí. Com certeza. Tá bom? Cris, fiquei muito, muito feliz de receber você aqui. E eu muito feliz de estar aqui, Bruno, e conhecê-lo pessoalmente. Conhecer um pouco da sua história. Isso. E algum recado final? Sempre a gente tem, né? O recado final, gente, dá pra ser feliz trabalhando. Muito feliz. Eu sou muito feliz trabalhando. Eu sou muito realizado com o que eu faço. Só que eu quero dizer, a realização não é proporcional ao quanto você ganha. A realização é algo que tá dentro. É aquilo que está dentro da gente que a gente quer exteriorizar através das ações, que é o nosso trabalho. Eu sou extremamente feliz com o que eu faço. Eu fiquei 6 meses sem ganhar R$1, gente. E eu era infeliz? Não. Eu tinha uma preocupação e queria ter um diferencial. Você encontrou esse diferencial? A gente conversou nos bastidores, eu falei que o diferencial da Cris Acosta sou eu. É a própria Cris Acosta. A Cris Acosta, quem está na sua empresa sou eu. Eu comigo e eu comigo. E Deus, né? Você tem parceiros? Eu tenho parceiros. Mas que não ficam ali. Eu tenho parceiros que são terceirizados. Se eu não for o diferencial da minha empresa, eu não estaria aqui hoje, Bruno. Né? Porque não é a minha empresa que está aqui, é a Cris que está aqui, batendo papo com você, com a sua equipe. Então, assim, se a gente não acreditar que a gente é o diferencial, você é o seu diferencial. É o Bruno que tem que estar aqui, porque você faz a diferença para a tua empresa. Né? E é isso que eu falo, acreditar, as pessoas têm que acreditar nelas, mas com muita sinceridade perguntar,
que eu tenho de diferente? Como é que eu posso ser melhor do que aquele que faz o mesmo trabalho que eu? E lembrando que quem ganha em primeiro lugar é a pessoa, né? Eu ganho sendo melhor. Eu ganho aprendendo mais. E, como consequência, aqueles que acreditam em mim ganham junto comigo. Acho que é esse, é o propósito daquilo que você faz. E fazer em primeiro lugar porque você ama, porque você tem paixão, aquela coisa que te dá um frio na barriga todo dia. Toda vez que eu vou começar uma mentoria, é aquele frio na barriga. Toda vez que eu vou numa empresa, é aquela coisa gostosa. São os desafios, porque dentro de mim, meu propósito realmente é cuidar de pessoas, lapidar talentos e fazer com que elas sejam felizes como eu, trabalhando naquilo que gostam, né? Acho que é o recado. Deixa seu arroba pra galera. @Cris Acosta Mentoria no Instagram. Vai lá, gente, tem bastante coisa legal. Faço com amor pra vocês. Gente, hoje eu conversei com a Cris Acosta. Se você gostou, deixa aqui seu comentário. Ficou com alguma dúvida, deixa aqui alguma sugestão. Comenta aqui. Fico muito feliz de trazer convidados que conseguem inspirar vocês e agregar para a vida de vocês, para você que às vezes está numa transformação de vida, de carreira, ou está iniciando a sua empresa, ou está com a sua empresa e quer evoluir de alguma forma o seu operacional. Então, a gente hoje trouxe a Cris, vai ficar o arroba dela aqui embaixo. E último recadinho para você que tem uma empresa, quer fazer esse diferencial aí na produção audiovisual, fica a minha dica aí para vocês. Cena Produtora Audiovisual, para produzir vídeos, fotos, é essencial, não é, Cris? Nossa, é muito importante. Sem isso a gente não trabalha. Então, quer produzir com qualidade seu Instagram da sua empresa? Sair do amadorismo? Vai ficar a minha dica para vocês. Cena Produtora Audiovisual. Quer produzir um podcast? Cena Produtora Audiovisual. Então é isso, galera. Se inscreva aqui no nosso canal, compartilha com os amigos, segue a Cena Produtora Audiovisual no Instagram, segue o Dream Podcast, Cena Produtora Audiovisual, Dream Podcast, e quer conhecer um pouquinho do meu trabalho? O Bruno Loureiro. Galera, é isso e até o próximo podcast.